Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia, Francisco Cândido Xavier, capítulo 26, Obreiro sem fé, versículo: Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Carta de Tiago. Palavras de Emmanuel. Em todos os lugares, vemos o obreiro sem fé, espalhando inquietação e desânimo. Devota-se a determinado empreendimento de caridade e abandona-o de início, murmurando: para quê? O mundo não presta. Compromete-se em deveres comuns e, sem qualquer mostra de persistência, se faz demissionário de obrigações edificantes, alegando: não nasci para o servilismo desonroso. Aproxima-se da fé religiosa para desfrutar-lhe os benefícios, entretanto, logo após, relega ao esquecimento, asseverando: tudo isso é mentira e complicação. Se convidado à posição de evidência, repete o velho estribilho: não mereço, sou indigno. Se trazido a testemunhos de humildade, afirma sob manifesta revolta: quem me ofende assim? E transita de situação em situação, entre a lamúria e a indisciplina, com largo tempo para sentir-se perseguido e desconsiderado. Em toda parte, é o trabalhador que não termina o serviço, porque se responsabilizou, ou o aluno que estuda continuadamente, sem jamais aprender a lição. Não te concentres na fé sem obras, que constitui embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. O servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo, sob a luz do entusiasmo e da ação no bem incessante, completando as pequenas e grandes tarefas que lhe competem, sem enamorar-se de si mesmo na vaidade e sem escravizar-se às criações de que terá sido venturoso instrumento. Revelemos a nossa fé através das nossas obras, na felicidade comum, e o Senhor conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e poder. Mais uma vez, Emmanuel escolhe a carta de Tiago. Escolhe um versículo da carta para desenvolver as suas reflexões. E nós sabemos que essas reflexões são adaptadas, com certeza, ao nosso entendimento, que ainda é tão pouco. E, mais uma vez, porque talvez lembrem aqueles que estão desde o início estudando Fonte Viva, mais uma vez ele repete um versículo, porque no capítulo 8 ele escreveu obreiros atentos. Depois do capítulo 20 de Fonte Viva, o título foi Diferença. E agora, capítulo 26, obreiro, no singular, sem fé. São 3 versículos já selecionados de uma só carta escrita por Tiago. Nós fizemos referências a Tiago e a sua carta. A nossa memória guarda informações,   , esclarecimentos, certo?
mas às vezes é preciso despertar a nossa memória, lançar palavras ou acontecimentos para que aflorem em nossa mente o conteúdo que nós já ouvimos. Mas desculpe-me aqueles que de memória viva, se eu repetir informações que já estão presentes para vocês, porque penso também que a repetição favorece o aprendizado. E até porque a cada vez que nós estudamos, estamos diferentes, mais ou menos atentos, mais ou menos interessados, e assim por diante. E vamos com esses processos melhorando nosso entendimento, né? 2 Tiagos no Evangelho, como seguidores de Jesus, o maior e o menor. Menor significando mais moço, não menos importante. O Tiago maior permaneceu na Galileia e é decapitado mais tarde em Jerusalém, em uma de suas visitas à Casa do Caminho. Tiago maior era irmão de João, o evangelista. Tiago menor foi aquele que manteve a estrutura da Casa do Caminho, o administrador minucioso, que na ausência de Pedro, que Pedro era muito perseguido e tinha que se ausentar de Jerusalém, ele conseguia, Tiago, acolher as crianças, os enfermos, numa sociedade tão desigual como aquela. E conseguia até por ele ser respeitado pelos fariseus, porque tinha uma postura e uma atitude de devoção diante da Torá. Lembramos, por exemplo, do episódio em que o doutor da lei, o Saulo de Tarso, prende Pedro e João e depois, percorrendo a Casa do Caminho, ele encontra Tiago e, como diz Emmanuel no livro Paulo e Estevão, em postura judaizante, é que o Tiago era pegado à lei mosaica e seguia as prescrições de Moisés. E como é que ele encontrou os que foram prender? Encontraram Tiago ajoelhado, na postura em que os judeus liam a Torá. Mas Tiago era discípulo de Jesus, mas sem esquecer os conceitos judeus. Emmanuel considera a carta de Tiago negligenciada, porque é raramente comentada. O Severino Celestino, doutor Severino, que nós já até comentamos, também considera assim. Isso falamos anteriormente. E talvez porque seja uma carta, é o dizer do Severino, de sabor judaico. O fato de Emmanuel citar Tiago já 3 vezes agora em Fonte Viva, até agora pelo menos, nos faz pensar que o quanto nós até discriminamos aqueles que falam diferente do modo em que nós falamos. Na sua epístola, e colocamos assim singular, epístola, porque ele escreveu uma só. Nessa epístola, com vários capítulos, o Tiago só cita o nome de Jesus por 2 vezes. Para alguns de nós, indica um apóstolo menor. Ele tem um olhar diferente, como Paulo viu os gentios de ângulo diferente da maioria dos judeus. E porque ainda nós não alcançamos a religião universal, em que todos os credos e todas as filosofias bem intencionadas seguirão os ensinamentos de Jesus. Aí lembramos que desde Francisco de Assis, na Idade Média, a Gandhi no século passado,
a Madre Teresa, a Chico Xavier. Lembramos que os ensinamentos de Jesus estão sempre presentes, mal interpretados por nós, mas sempre presentes. E independe da escola religiosa. E Tiago, um judeu de notória virtude, era líder do bem. Se nomear Jesus ou pouco nomear Jesus. A quem Tiago dirige a epístola? Aos judeus cristãos, que ao tempo das grandes perseguições em Jerusalém, e sobretudo naquele início de perseguição em que Estevão é inesquecível, ele dirige a carta aos judeus cristãos que se dispersaram pela própria Judéia, pela Samaria, se dispersaram com medo das perseguições. E eles cresceram em seus negócios nas outras terras e esqueceram a crença e os ensinamentos cristãos. É uma só carta de Tiago, dividida em capítulos, em que ele tem como um tema, assim, essencial a transitoriedade da vida e faz advertências próprias a todos os tempos e culturas. Agora nós podemos assim considerar, porque já temos um pouco mais de entendimento. A gente vai entender isso. Se antes ele escreve aos obreiros atentos, como falamos antes, agora Emmanuel situa na carta o obreiro sem fé. No capítulo 2, versículo 19, o Tiago escreveu: "Crês que há um só Deus, também os demônios os creem", e assim segue o versículo. E Emmanuel buscou agora o mesmo capítulo 2, mas um versículo anterior, o 18 que nós lemos, para discorrer no texto em que está a fonte viva. Assim, o versículo inteiro, 18, é esse atual que nós vimos em parte. Mas o versículo inteiro diz assim: "Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras." 2 pontos. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Não parece o retrato da alma do Tiago? Fé sem obras não é o que eu sinto, ele poderia dizer. Minhas obras falam de minha fé. Acho que em outras palavras a gente poderia dizer assim: minhas obras falam da minha fé. Este versículo parece o reconhecimento de quem era o apóstolo operante, disciplinado, às vezes intransigente, é certo, mas que com o tempo e ao final soube aproximar-se de Paulo. Quando Paulo foi preso na Cesareia, lembramos, embora os dois tivessem divergências iniciais na casa do caminho, e essas divergências iniciais os mantiveram separados durante algum tempo. Bem, penso que agora nós percebemos um pouco melhor a razão de Emmanuel buscar na carta de Tiago razões para falar aos cristãos da atualidade. Quem são eles? Nós. E Emmanuel comenta: obreiro sem fé, aquele que abandona a tarefa, porque afinal não vale a pena lutar. O mundo não presta. Nós conhecemos, mas não entendemos muito bem a lei do progresso. Tanto o progresso intelectual como moral e, sobretudo, o progresso espiritual. E dizemos, por isso, a fé religiosa é um equívoco. E dizemos
Isso nos primeiros confrontos. A fé não me salvou da dor. Os outros aí entre aspas, não é? Os outros são mentirosos. E aí podemos pensar, se não temos confiança no pequeno, no irmão nosso que vemos, que não sabemos que ele vai melhorar, que confiança nós desenvolvemos naquele que pouco compreendemos por sua grandiosidade e misericórdia, o nosso Pai? Mas lentamente nós aprendemos a lição, muito lentamente. Antes disso, nós queremos recompensa, antes de demonstrar responsabilidades. Emmanuel, no texto, conjuga fé e obras e diz: não te consagres à ação sem fé. Podemos dizer a fé no poder divino, que justifica, que nos faz entender as injustiças que ainda são a marca dos homens na Terra. Sem a confiança no Criador, para quê? Por que trabalhar? Por que importar-se, por exemplo, com a injustiça social em todos os tempos? E Emmanuel continua nessa frase: não te consagres à ação sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. Esforço sem envaidecer-se do que fizemos, sem sermos escravos do pouco realizado. Está falando para nós no momento? Cada um de nós situa o nosso trabalho, situamos o nosso trabalho, o que fazemos. Prossegue. Revelar a nossa fé através das nossas obras na felicidade comum, sem desânimos, sem acusações, sem adiamentos. Para nós, com certeza, ainda é difícil acompanhar Tiago, que mostrou a sua fé nas obras que ele empreendeu na Casa do Caminho.